E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, obrigado a todos os que estão presentes aqui. Vamos começar aqui, então, hoje com direito militar, penal militar especificamente, né? Eu coloquei lá, está à disposição lá também as questões de processo penal militar, né? Lembrando, quem não viu, de repente lá tem as questões de legislação institucional, penal militar, processo penal militar. Essa semana já vou passar mais questões de legislação institucional, fechando o estatuto e penal militar para ir aqui acompanhando agora, pegando junto com isso daqui. E vou passar também ali o material editado ali de penal militar, né, até o artigo 135 com os comentários. Eu peguei vários comentários aí recentes aí que eu acho interessantes, que são aplicáveis ao CFO e imagens também, né? Procurei melhorar também os slides aqui, deixar todos atualizados aí com conteúdo novo. E vamos lá então. Essa semana nós vamos tentar passar aí bem passado, né, até o artigo 10, começando pela Constituição Federal. O primeiro ponto aqui, penal militar, né, como estudar penal militar ao CFO. Eu vou falar aqui da concentração, né? Penal militar é previsto aí no último CFO, foram 8 questões, o que representa ali, né, a média de 6, 6,5%, 7%, isso daqui todas essas disciplinas aqui são 8 questões, né? Penal militar são 8 questões, processo penal militar são 8 questões também, legislação institucional 8 questões também. Mas como eu já falei na aula passada, né, na instituição de legislação institucional, as dissertativas, elas não são uma matéria em si. Então as dissertativas abarcam essas matérias aqui. Então faz com que penal militar possa cair na faixa de 9,4%, se considerar o fato da dissertativa ser concentrada nessas matérias. Teve só 2 oportunidades dissertativas até hoje, que foi a primeira prova ali de 2017 que foi anulada e depois na sequência. Na prova que foi anulada, tinha caído lá uma questão inteira de penal militar, só de direito militar, penal militar, processo penal militar. Depois, no ano seguinte, a outra banca, né, aquela prova foi anulada e a banca OCP parece que não quis se arriscar muito, acabou não botando nada penal militar. Apesar de que a prova que foi anulada, em 2017, que caiu o penal militar, era uma piada, né? Se vocês olharem a questão de processo penal militar, de penal militar, ela beira o ridículo ali, o que eles fizeram ali, o espelho, pelo menos, que eles divulgaram. Eu acho que ia ter uma enxurrada de recursos dali, ia mudar muita coisa, né? Mas, enfim, falava lá que o oficial tinha... eu não lembro exatamente, mas se não me engano um oficial da PM tinha pego drogas, entregado para um soldado, forçado ele a vender a droga e aí o soldado, o determinado, né, Nivaldo? Se tu lembra, né? Determinado que ele vendesse droga, aí o soldado vende a droga para outros lá, terceiros e tal, e aí ele queria saber qual eram os crimes ali que todos estavam envolvidos. E o espelho que a banca divulgou era de que o soldado ali era quase prisão perpétua, porque cometeu tráfico do Código Penal Militar, mais um monte de outros crimes, e o oficial cometeu, se eu não me engano, era peculato, né, ou prevaricação, né, por agir contra dever de ofício de não dar a voz de prisão em flagrante, eu acho, para alguma coisa lá, ou não proceder como deveria em relação... Ou seja, o fato de ele ter pego a droga, entregado para o soldado, tudo a banca botou, isso aí não tem nada demais, né? Considerava só uma irregularidade de ele não ter punido ainda o soldado que ele mandou lá vender droga, coisa assim. Isso era o espelho que a banca passou, né? A prova foi anulada, depois no ano seguinte ele não caiu nada de penal militar especificamente, nem processo penal militar, tá? Como é que se dá a concentração das questões? Pessoal, isso aqui eu considero mais importante, tá? Como é que se deram nos últimos anos a concentração de questões? Eu estou considerando só os CFO 2015, 2017 e 2018, não estou nem levando em consideração aqui os CFOs de 2009, aqueles lá que eram da CAF, né? Porque eram muito antigos, as questões eram bem diferentes naquela época, eram questões ainda que a banca trabalhava bastante com a questão, eram questões até bacanas, muito mais inteligentes, falavam uma historinha mesmo e pedia para você dizer qual era o crime, questões que hoje em dia as bancas não fazem mais, né? Elas evitam porque elas fazem copia e cola do código e ainda assim já anula a questão às vezes. Imagina se elas resolverem fazer uma historinha, né, como era antigamente. Eu lembro em 2009 o CFO fez uma historinha baseado no que aconteceu em 2008, dizendo que praças se amotinaram, fizeram isso e aquilo, um estava armado
e se o fato de estar armado ostensivamente, o que poderia ser enquadrado, um deles liderou e aí o que podia ser enquadrado, né, cabeça e tal. Hoje em dia as bancas não se arriscam mais a fazer historinha assim, porque fica muito difícil de não ser anulada a questão. Mas então, considerando só os últimos CFOs, pessoal, o que vocês têm que observar de importante? Ó? Grande concentração de questões, né? Não vou nem citar aqui os crimes militares ainda, porque isso é meio óbvio, mas aqui, ó, artigo 1º ao 9º, que a gente às vezes passa batido, não presta muita atenção, do 1º ao 9º, pessoal, 4 questões, tá? 19% aqui, ali, ó, territorialidade, princípios constitucionais que são aplicados no direito penal militar também, mas que estão expressos no Código Penal Militar, né? Do não haver crime sem lei que o defina, nem pena, sem prévia combinação legal, da retroatividade da lei penal mais benigna, etc. Então, pontos assim, tá? E também ali a definição do que é crime militar ou não. Tá? Eu diria que até o artigo 10 aí, na verdade, tá? Eu coloquei 9º, mas até o artigo 10, que é crime militar em tempo de guerra. A definição de crime militar em tempo de guerra, né? Então, 4 questões, sabe, pessoal? É uma parte que tem que dar bastante atenção mesmo, essa parte introdutória. Além disso, em direito constitucional, aparece também muitas questões, às vezes, envolvendo assuntos da área ali de direito militar, né? Da justiça militar. Então, também tem que estar atento, tá? Aí, obviamente, aí o outro ponto que eu acho muito importante destacar, que eu sempre falo, né, pessoal? Vocês têm que saber assim, ó, claramente quais são as penas principais, as acessórias e alguns desdobramentos delas, né? São 4 questões que caíram de penas principais e acessórias, tá? Até sendo bem claro, foram 2 somente de penas principais e 2 somente de penas acessórias, assim, inteirinhas, falando sobre as penas, tá? Então, tem que saber. E isso aqui é uma constante não só nesse tipo de concurso, mas também em vários concursos, tá? Penas principais e acessórias. Aí, obviamente, aí nós vamos ter aqui ainda, dentro da parte ali geral, né, a parte que vai falar ali do código ali, que vai estar na parte geral, né, enfim, nós vamos ter extinção da punibilidade, caíram 2, caiu uma sobre extinção da punibilidade em geral, outra só sobre prescrição, tá? Aí nós tivemos aqui também uma ali da parte do crime, eu coloquei aqui como culpabilidade, erro excludente de ilicitude, mas toda aquela parte ali do crime, dolo, culpa, erro, coação ali a ordem hierárquica, né, a coação moral, etc. Toda aquela parte ali, excludente de ilicitude, do erro, né, todas as hipóteses ali, culpabilidade, tá? Sim, uma questão então daquela parte ali. Aí teve aqui uma questão também, definição de militar, essa foi uma baba, foi do último CFO, foi uma piada, né? A gente estava lá, de acordo com o Código Penal Militar, qual desses abaixo é considerado militar, né? Piada aquela questão ali, depois vocês vão ver, né? Questão que não media conhecimento nenhum, quem errasse dali realmente não tinha condições de entrar, né? Botou lá, tipo, guarda municipal, policial rodoviário federal, membro do Ministério Público, outra bobagem lá, acho que prefeito da cidade e militar da reserva. Pronto, aí perguntava, de acordo com o código, qual é considerado militar, né? Praticamente os outros nem tinha a palavra militar no nome, né? Só um que tinha, tá? Uma questão dessa daí, né? E aí nós temos então essa de crimes exclusivos, eu botei exatamente como tá? Alguns podem dizer, o que é crime exclusivo? Seria crime propriamente militar, mas a banca acaba tendo medo de usar crime propriamente militar, e eu acho até correto isso, porque existem 2 correntes e tem divergência. Então, para evitar problema, a banca botou, assinale a alternativa que contém crimes que são exclusivos do Código Penal Militar. Aí, dessa forma, ela foge da expressão crime propriamente militar, das correntes, das discussões, e entra num ponto que dá para ela perguntar tranquilo, tá? Só que foi de etapa anulada, então também acabou não ficando muito aqui como se verificar essa questão. E aí aí nós vamos ter grande parte das questões, 7, né, que vão cair dos mais diversos tipos de crimes militares. Eu falei 2 aqui, motim, genocídio, mas vai ter diversos outros aí, né, foram 7, ou seja, uma grande quantidade de questões aqui dentro. Teve crimes contra a administração militar, teve lá o dormir em serviço, embriaguez em serviço, deserção cai bastante, deserção não, motim cai bastante, né? Motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência, né? Esses crimes aí que são realmente aqueles que você, que está estudando direito militar,
olha e pensa, bah, esse é um crime militar, você bate o olho e você já sabe, você já identifica, isso aqui é do Código Penal Militar, isso aqui é propriamente militar, é exclusivo, a banca adora cobrar, tá? Isso é desde a época do CFO. Eu nem estou considerando as questões de CFO, se eu fosse considerar o CFO aqui, ia somar mais umas 2, 3 aqui dessa parte aí, tá? De crimes específicos aqui, e quando eu digo específicos é assim, com prevalência daqueles crimes que são exclusivos do Código Penal Militar ou muito característicos, tá? Até teve uma outra questão aqui que caiu, peculato, prevaricação, teve ali uma que cobrou corrupção, concussão, corrupção ativa, passiva, concussão, né? Como eu falei ali, peculato e tal, mas são minorias. Geralmente a banca vai em cima de características específicas do Código Penal Militar, né? De pontos específicos do Código Penal Militar. Então, 7 questões aqui então. E aí teve uma, né? Infelizmente, esse último CFO, eles continuam colocando isso no edital, eu torço para que não coloque, mas continuam colocando, né? Eles colocam a parte do tempo de guerra. Aí, não raras vezes, a banca vai lá e às vezes cobra uma coisa dessa que ninguém estuda, tá? Ninguém estuda mesmo. Nem no CFO a gente tem uma carga horária enorme de direito penal militar, mas só dá uma pincelada, porque não faz sentido você estudar uma parte que está toda defasada e que se tiver uma guerra no Brasil declarada um dia, eles vão ter que alterar isso dali provavelmente, né? Ele está cheio de pontos ali controversos. Mas caiu então, bem o iniciozinho ali, sobre a morte em tempo de guerra, sobre a execução da pena de morte em tempo de guerra. Também não foi uma questão muito difícil, né? Basicamente ele fundava naquele ponto ali de saber que ela é por fuzilamento, de saber que tem que aguardar um prazo para o presidente da República se manifestar, mas que em zona de guerra pode executar imediatamente, tal. Era sobre esse ponto ali basicamente, tá? Não era também nenhum fim de mundo, mas caiu desse ponto aí, tá? Da pena de morte em tempo de guerra. Isso aqui eu estou falando então só do CFO dos últimos anos, tá? Como eu falei, se pegar o CFO da CAF, aí ele caía realmente historinha e caía ali motim, caía revolta e caía também penas principais e acessórias, bastante, tá? Isso daí sempre aparece bastante, tá? Constituição aqui, falando aqui do ponto da Constituição, uma breve pincelada, um ponto que é importante para entender o contexto, tanto da parte da Constituição Federal, do direito penal militar, né? Esse ponto aqui é muito mais importante até para a questão dissertativa do que efetivamente para responder questões objetivas, tá? Mas para entender as dissertativas, nós vamos ter 2 pontos principais na Constituição Federal que vão falar da Justiça Militar. O artigo 122 aqui seguinte, que vão falar da Justiça Militar da União, tá? Ele divide os órgãos da Justiça Militar em Superior Tribunal Militar e tribunais e juízes militares instituídos por lei, tá? Ele fala dessa forma só, grosseiramente. O 123 vai falar do STM, que se for falar assim de forma grosseira, é como se ele fosse um órgão de 2º grau da Justiça Militar da União, tá? Então, é como se ele fosse um órgão realmente de 2º grau, um órgão recursal da Justiça Militar da União. Claro, não é só recursal, porque ele vai ter a competência originária também em alguns casos, mas é como se fosse um TJ em relação à Justiça Militar da União. Ele tem esse nome, ele tem a pompa, ele tem o fato de estar lado a lado com o STJ, com o TST, com o TSE, mas a grande verdade é que ele é um órgão de 2º grau da Justiça Militar, basicamente, tá? Recursos dele não vão para o STJ, ascendem para o STF, tá? Mas recurso extraordinário, no caso, né? Enfim. Mas ele é basicamente um órgão de 2º grau, composto de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República. Aqui nós vamos ter um detalhe, são 10 provenientes do meio militar, 5 provenientes do meio civil. Os 10 militares você divide pelas 3 forças. Quando você divide pelas 3 forças, vai ficar 3 para uma, 3 para outra, 4 para outra. Como é que eu vou lembrar na prova? Você pode decorar, mas pode também só lembrar pela lógica, tá? 4 vai ser para a força que tem mais contingente, tá? O Exército tem mais contingente, então 4 oficiais generais do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica, tá? Oficiais generais aqui do último posto atual. O último posto atual é 4 estrelas de todos eles, tá? Eu imagino que a banca não vai fazer esse tipo de detalhe, mas obviamente oficial general é o nome genérico. Como se eu estivesse falando assim, ó, oficial superior eu posso estar me referindo a major, tenente coronel, coronel. Oficial general, é o nome genérico, né? Obviamente o nome específico, daí na Marinha lá vai ser o almirante, na Aeronáutica lá vai ser brigadeiro, no Exército realmente vai ser general, né? E aí eles vão ter ainda um pré-nome ali, uma especificação ali então, né?
mas oficial general que é o nome geral aqui então, genérico. Aí nós vamos ter 5 dentre civis. Esses civis têm um ponto interessante aqui, eles são escolhidos pelo presidente da República, dentre maiores de 35 anos, e 3 deles têm que ser advogados. Uma pequena diferença ali para o STF, que o STF fala notório saber jurídico só, não fala nada de advogado. Em tese, é possível não ser advogado e ser do STF, é possível realmente, e já teve caso até, né, no passado. Aqui, do jeito que está redigido, não dá, né, porque ele fala 3 dentre advogados notório saber jurídico, né, então ele define mesmo que tem que ser advogado. Conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, inclusive ele exige a atividade profissional, 10 anos aqui, né? E 2 de escolha paritária, aí vem um dos juízes auditores de primeiro grau, né? E o outro vem do Ministério Público da Justiça Militar. A Justiça Militar da União tem um Ministério Público específico, que vai atuar junto da Justiça Militar da União. Os estados não têm, né? Os estados não têm um Ministério Público específico. Tá? Além disso, no artigo 124, eu quero chamar a atenção para um ponto bem importante aqui, ele fala assim, ó, né, da competência, né, compete, aqui, ó, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Observe um detalhe importante, que muita gente até não presta atenção nisso. Ele não abre exceção para crimes dolosos contra a vida, ele não abre exceção para nada. Ele não abre exceção para civil, não abre exceção para nada. Ele só diz assim, ó, a Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, quem pode ser julgado pela Justiça Militar da União? Civil, pode? Pode. Militar, pode? Pode. Toma cuidado com a seguinte pergunta, né? Militar estadual pode ser julgado na Justiça Militar da União? Pode, tá, pessoal? Pensem sempre no seguinte, se a Justiça Militar da União pode julgar civil, pô, é óbvio que ela pode julgar um militar estadual. Se ela pode até civil, né? Então, ela pode pedreiro, carpinteiro, marceneiro, por que não poderia um militar estadual? Pode. Só que, em geral, a Justiça Militar da União, se ela julga um militar estadual, ela não vai julgar, geralmente, porque ele é militar estadual. Ela vai julgar porque ele cometeu um crime lá contra a instituição militar federal ou contra o militar federal dela, crime esse que, se fosse um civil, também cometeria esse crime militar. Ou seja, não vai estar, não, tu vai ser julgado aqui porque tu, civilino, é policial militar de Santa Catarina. Porque, se for por isso, a competência é da Justiça Militar de Santa Catarina, né? Ela é que é competente para julgar os seus militares, tá? Então, assim, pode julgar militares dos estados, a Justiça Militar da União? Pode, assim como pode julgar civis, mas a competência dela, né, é processar e julgar os crimes militares, que são cometidos contra a instituição ou militares federais, né? Essa é a competência primária dela. Outro ponto importante aqui, ela não abre exceção para crimes dolosos contra a vida. A discussão de crimes dolosos surgiu por causa do que está previsto no artigo que fala da Justiça Militar dos estados. E aí começou a se discutir da União também, mas a da União, em momento algum, foi aberta exceção quanto a isso. Tá? Mas as especificidades dela, como é que funcionam? As especificidades dela vão estar na Lei 8.457 de 92, lei essa que foi atualizada aí recentemente. Se vocês pegarem as aulas que eu gravei ali do CFO de Minas Gerais, que estão à disposição, eu falo sobre essa organização da Justiça Militar da União, aqui eu falo um pouco mais especificado. Só um detalhe ali importante, ela teve uma atualização aí há cerca de 2 anos aí, que também passou a chamar os juízes de direito da Justiça, perdão, aí não juízes de direito, né? Os juízes da Justiça Militar da União, eles eram chamados de juízes auditores. Eles também passaram a ser denominados agora como juízes federais apenas, né? Juízes federais que operam junto à Justiça Militar da União. Tá? Então, também mudou a nomenclatura lá, e lá também teve alteração em relação à forma de julgamento. Tá? Só que, cuidado para não confundir. Eu vou falar aqui, eu nem coloquei nos slides para não confundir, porque isso já adentra aqui nessa lei, então não é algo que eu acho que uma prova vai cobrar aí, a não ser que ela coloque essa lei específica, como era a do CFO de Minas Gerais ali, né? Dava uma pincelada nessa parte, mas se for fazer um concurso aí na área militar federal, a coisa pode ser que caia. Então, lá funciona como? Conselho permanente julga praças, conselho especial de justiça julga oficiais, e o juiz de direito federal, o juiz federal, né, não é juiz de direito federal, é juiz federal só o nome, né? O juiz federal, ele julga civis, tá?
É igual aqui a Justiça Militar Estadual? Não, não é igual, tá um pouquinho diferente, tá? Aqui só julga militar estadual e aí tem hipótese que o juiz julga sozinho também, mas ele sempre vai julgar o militar. Lá, o juiz federal julga civis, então se o crime foi cometido por civil, vai ser um juiz federal só ele sozinho, não vai ser o colegiado. O Conselho Permanente de Justiça julga praças e o Conselho Especial de Justiça julga oficiais, além, claro, da possibilidade de ter a competência originária do STM, em crimes cometidos por oficiais generais, etc. Né? Só que se vocês pararem para pensar, é uma situação meio esdrúxula pelo seguinte, né? Porque tem o STM, que é o segundo grau de jurisdição. Então, apesar do primeiro grau ser um civil que vai estar julgando ele, um juiz togado, né, digamos assim, que é o juiz federal, vai julgar o civil. Aí o civil pensa, não, pô, eu estou na Justiça Militar, mas eu estou sendo julgado por um juiz togado, não o colegiado, né? Só que se ele recorrer, vai para o STM, né? Aí o STM é o colegiado, então de qualquer forma, não, né, uma situação um pouco diferenciada, né? Pode-se dizer assim, tá? Mas isso em relação à Justiça Militar da União. Em relação à Justiça dos Estados, o artigo 125 vai falar dos Estados como um todo. E aí ele fala assim, os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, no caso aqui do falando de Santa Catarina, está prevista ali, né? Sendo a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal. No caso de Santa Catarina, é a Lei Complementar 339, de 8 de março de 2006, tá? E eu trouxe alguns pontos dela aqui bem por alto, só para a gente dar uma passada breve. Parágrafo 3º da Constituição fala assim, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Se você tiver com esse texto diferente, é porque você está com uma versão da Constituição anterior à emenda 45, né? Bem antigo, tá? E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. É importante constar que efetivo superior a 20 mil militares, senhores, quase todas as polícias militares, as instituições militares do Brasil têm, porque você pensa, mas a Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel, quantos tem? Atualmente não está com 10 mil e pouco? Sim, está, mas ele leva em consideração também o efetivo do bombeiro, o efetivo da inatividade. Então, assim, Santa Catarina tem mais de 20 mil se somar ativos e inativos. Aqui ele conta inativos também, Coronel? Conta, é efetivo militar. O militar da reserva também se submete à justiça militar. Então, tem, Rio Grande do Sul tem, Paraná tem mais do que 20 mil, é óbvio que de repente o Acre não vai ter e tal, mas a maior parte dos estados vai ter, Bahia, né, Rio de Janeiro. O detalhe não está no 20 mil, pessoal, o detalhe está, é claro que isso aqui foi um mero detalhe, mas o fato é que isso foi mais para evitar daqui a pouco se criar um tribunal de justiça militar num estado aí que tem um efetivo minúsculo, né, da Polícia Militar. Mas a verdade é que o detalhe está aqui, né? Para ser criado o Tribunal de Justiça Militar, tem que ser por iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, que é ele que cria a lei. Então, vamos ser francos, não vai ser criado. Então, o que existe pré-constitucional, né, pré-constituição atual, e permaneceu, que é o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Esses 3 estados têm TJM. Os demais, o segundo grau de jurisdição é o TJ, como é o caso de Santa Catarina. E aí, para não ter dúvida, não ter sombra de dúvida em relação a isso. Recurso daqui, né? Justiça Militar em primeiro grau, você foi julgado, recorreu, vai para o TJ. Recurso do TJ, pessoal, vai ou para o STJ ou para o STF. Não tem nenhuma relação com o STM, tá? Então, jamais confundam algo nesse sentido de, aqui vai para o STM e tal. Inclusive é um erro até para quem advoga, até na área, às vezes tem até que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa advoga na área, né, tem gente que não entende muito, às vezes fala para mim assim, coronel, eu estou com um caso ali e tal, e eu já pesquisei uma jurisprudência do STM, e eles têm um posicionamento que vai me ajudar tal. Não raras vezes o STM tem uma posição absolutamente contrária à do STJ e STF. E existe uma certa, dá para se perceber claramente assim, uma certa rusga assim, entre os dois tribunais superiores. Então, às vezes, você acha que está arrasando como advogado pegando uma jurisprudência do STM e ela é contrária do STJ, né? E o STJ vai fazer questão de reafirmar a jurisprudência deles, que muitas vezes é contrária do STM. Ao entendimento do STM. É óbvio que o STM tem seu valor para quê?
para pegar questões eminentemente militares, sobre deserção, sobre insubmissão. Então você pega a jurisprudência do STM e fala, ó, o STF aqui, o STM entende que deserção se dá com tantos dias, assim, assado. Para isso é interessante. Mas questões controversas sobre crime militar, etc., se você está tratando de um policial militar ou bombeiro militar, prevalece o STJ e STF. Tá? O STM lá é meramente para dizer lá, ó, o STM decide assim, mas muitas vezes eles decidem totalmente contrário no STF e no STJ. Tá? Então, recurso daqui não vai para o STM. Nem mesmo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Recurso do TJM vai para o STJ ou STF, se for um recurso extraordinário. Né? E aí toma cuidado principalmente com estados como Rio Grande do Sul. Né? Porque o Rio Grande do Sul é uma situação bem característica, né? Porque ele tem TJM, ele tem a auditoria de justiça militar de primeiro grau bastante bem composta, ele tem o TJM ali e ele tem 3 pontos, né, de auditorias ali da Justiça Militar da União, né, também. Então acaba confundindo bastante, às vezes, o que isso aqui é Justiça Militar é da União ou do Estado, tal, porque lá tem TJM, né? Então ele é bem, digamos assim, bem suprido de Justiça Militar, tanto da União quanto do Estado, né? Diferente de Santa Catarina, que não tem TJM e não tem nem mesmo sede de circunscrição militar. Os nossos militares da União, quando cometem crime militar, a competência de julgamento é do Paraná. O Paraná é uma área aqui só, que abrange Paraná e Santa Catarina, tá? A auditoria, né, de Justiça Militar da União. Tá? Apesar do juiz deixar de ser chamado de auditor na Justiça Militar da União, passou a ser juiz federal, eles ainda chamam de auditoria ali, né? Primeiro grau pode se chamar de auditoria, onde vai ter os conselhos também. Vamos lá então. E aí seguindo aqui, ó, aí esse ponto é muito importante, pessoal. Na Justiça Militar dos Estados, na dos Estados, ele fala assim, ó, e essa observação só vai ter na dos Estados, tá? Essa e essa. Isso aqui não tem na da União. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então, primeiro ponto que você percebe aqui, ó, a Justiça Militar Estadual só julga militar estadual, não julga civil. Ela pode julgar militar da reserva e é formado, mas civil não, tá? Só militar estadual. Nos crimes militares definidos em lei, até aqui não está muito diferente do da União, apesar de que ela não julga civis, né? E as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Aqui ela já abraçou um pouquinho mais, ela já abrangeu um pouquinho mais. Ela falou assim, ó, peraí, a Justiça Militar do Estado não vai ser só criminal, ela vai também julgar ações cíveis, porque aqui nós estamos falando de ação cível, né? Eu não me conformei com uma decisão do meu comandante que me puniu e eu recorro contra ele, mas estou falando de punição disciplinar, administrativa, tá? Qualquer servidor público que entre com uma ação contra isso vai ter que entrar na vara da Fazenda. O militar entra na vara de direito militar, tá? Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Aqui toma muito cuidado também, tá? Muita gente às vezes está perdido ainda em direito constitucional e até não percebe isso, né? Muita gente fala, coronel, mas aí não fala dolosos contra... Bom, mas aí se você pegar a Constituição lá no artigo 5º e os outros artigos vão falar de tribunal júri, eles vão dizer que compete ao júri os crimes dolosos contra a vida. Então aqui, pessoal, muita gente não percebe, mas é como se a frase tivesse escrito assim, ó, ressalvados os crimes dolosos contra a vida. E aí ele acrescentou, de civil. Então são 3 características para que o crime fuja à competência da Justiça Militar Estadual. São 3. Tem que ser doloso, tem que ser contra a vida e tem que ser civil. E vocês se acostumem com isso, porque isso daqui é muito importante para provas aí, tanto direito constitucional quanto direito militar e processo penal militar, para não cair em pegadinha. Porque as pessoas às vezes olham só num foco, né? Ah, foi homicídio, foi uma morte aí, mas foi contra civil. Ah, então competência da justiça... Não, peraí, pessoal, ó, doloso, tem que ser intencional, tem que ser contra a vida. Então, por exemplo, se for latrocínio, no Rio Grande do Sul até teve um caso de julgamento assim, né? Latrocínio é de competência da Justiça Militar, porque não vai ser contra a vida, vai ser contra o patrimônio, né? Então, tem que ser doloso, tem que ser contra a vida, não pode ser préter doloso, no caso do latrocínio, e tem que ser de civil,
Porque a outra pegadinha que aparece em prova também é que eu vou botar o militar lá matando um militar da reserva. E a pessoa é tentada a pensar assim, é da reserva, então é como se fosse civil. Não, como se fosse não, é outro militar, né? Ali é competência do júri, é doloso contra a vida de civil. Se for de um outro militar, seja da reserva ou da inatividade, pode ser que a competência seja da justiça militar, sim. Eu digo pode ser porque também vai ter que olhar outros fatores, né? Então tomem cuidado com isso aqui, tá? Com essa ressalva, e que é muito específica e é só para a Justiça Militar dos Estados. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e graduação das praças. Esse ponto aqui o STF já se manifestou sobre isso, tá? Existe muita gente que olha assim, tá, peraí, então o TJ tem que se manifestar sobre a perda do posto e patente dos oficiais e das praças, né? Quando a decisão deriva de decisão criminal, tá? Ou seja, uma decisão que vem lá do juiz de primeiro grau e que determina, por exemplo, um praça a perder o posto, a perder a graduação, perdão, essa decisão tem que ir para o TJ, tá? Tem que ser uma decisão que parte do tribunal. Agora, o STF já decidiu que quando é uma decisão administrativa, cabe sim ao comandante, aos comandantes institucionais, né, das polícias militares, a possibilidade de excluir o praça. Então, o comandante-geral pode excluir um praça, o governador, enfim, pode, né? Não precisa ratificar essa exclusão pelo tribunal, como fala aqui? Não. Essa decisão pelo tribunal, ela se aplica para os praças quando a decisão é criminal, né? Quando deriva ali de uma decisão de juiz de primeiro grau. Ele não pode pegar e decidir pela perda da graduação do praça em primeiro grau. Precisa da decisão do tribunal. Em relação aos oficiais, vai precisar sempre da decisão do tribunal, seja administrativo ou não, porque daí mesmo o administrativo, o procedimento prevê o Conselho de Justificação encerrando no tribunal. É um procedimento especial que o tribunal preconiza isso, até porque está em outros pontos da Constituição também, que o governador vai empossar ali o oficial e que ele só perde por decisão do tribunal competente. Então, aí nesse caso dos oficiais, realmente precisa de decisão do TJ, seja decisão administrativa ou criminal. Tá? No caso dos praças, vai precisar no caso de criminal, tá? Então, só para não confundir esse ponto aqui. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar. E aí aqui vem o detalhe. Singularmente, na Constituição de Santa Catarina, não, na lei complementar, que nós vamos ver 339, vai estar escrito monocraticamente, então pode aparecer numa prova aí singularmente, monocraticamente, sozinho, tal. Sozinho acho que não vai aparecer, é uma palavra mais vulgar, mas pode aparecer também. Os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Deixa eu ver se eu entendi então, coronel. Então, se um militar durante o serviço comete um crime militar contra um civil, ele vai ser julgado pela justiça militar, mas quem vai julgar ele vai ser o juiz de direito sozinho ali, singular, que fez o concurso para ser juiz ali e que muitas vezes ele até não é um juiz exclusivo da justiça militar. Ele às vezes por exemplo, aqui em Santa Catarina tem o juiz que trabalha na justiça militar e fica ali designado para isso. Geralmente é um juiz de última instância que está quase indo para o TJ, mas quando ele sai de férias ou algo assim, ele é substituído, não raras vezes, por um juiz substituto, que às vezes nem necessariamente precisa ser de vara criminal. Afinal de contas, a justiça militar não é uma vara só criminal, né? Então vem um juiz substituir ali. Então um juiz qualquer, que eu quero dizer, no sentido de que não é um juiz que passou por uma carreira só na justiça militar, como era antigamente. É um juiz que passou para a carreira de juiz só, tá? Ele vai julgar, então, se o meu crime for contra um civil, é ele que vai julgar, sozinho, não vai ter colegiado, tá? Então esse negócio de que, o militar lá agrediu o civil, mas ele vai ser julgado pelos colegas ou coisa assim e tal, besteira, ele vai ser julgado pelo juiz de direito sozinho. A diferença é que esse juiz de direito sozinho, ele vai usar o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, só, tá? E se ele entrar com uma ação contra o seu comandante, etc., também, né? Tá, coronel, e o colegiado, então, aqui vai funcionar quando? O colegiado, que é o Conselho de Justiça, né, vai julgar sob a presidência do juiz de direito, é o juiz de direito que vai presidir também, vai julgar, processar e julgar os demais crimes militares. Eu costumo dizer assim, para ficar mais claro, quando o crime for entre militares, né? O crime é entre militares, aí é tipo como se fosse, então eles que se entendam, então pega o conselho para julgá-los, tá? Lembrando, já vimos, se não viram, assistam lá em Legislação Institucional, Conselho de Justiça,
né? Subdivide em Conselho Especial de Justiça e Conselho Permanente de Justiça. Tá? Lá no direito administrativo, na legislação, nós temos conselhos administrativos que se dividem em conselho de justificação, aí cuidado para não confundir, que é para oficiais, né? E o conselho de disciplina, que é para praças. Tá?